Storytelling. Vou te ensinar a desmistificar de vez isso daí e te ensinar como que tu usa e por que tu usa e quando que você usa isso. Bom, storytelling nada mais é do que contar a história. Então, toda vez que você precisa resolver um problema, você precisa explicar o porquê que você está resolvendo esse problema. Porque a maior dificuldade das pessoas é conseguir comunicar. Então, muitas vezes eu tenho uma ideia boa, ou eu preciso de uma ferramenta, ou eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa, só que eu não consigo me comunicar direito com o meu chefe ou com a pessoa que vai dar o dinheiro, que vai dar o ok, o aval, a assinatura para que isso vá para frente. Eu não consigo comunicar direito com ela, ela não entende o porquê que eu preciso disso e ela me diz não. E aí eu penso, nossa, minhas ideias nunca são aceitas, ou tudo que eu falo nunca, as pessoas não ouvem. Eu já tinha falado sobre isso, por que a fulana conseguiu essa ferramenta e eu não consegui? Porque ela contou a história melhor, porque ela conseguiu explicar de uma forma com que o interlocutor entenda aquilo que ela está falando. E o que você tem que fazer? Toda vez que você precisa de algo, você inicia explicando o porquê que você precisa daquilo. Então, eu preciso de uma nova ferramenta. Beleza, você vai chegar a dizer, moço, chefe, supervisor, sei lá, fulaninho, eu preciso de uma ferramenta nova. Não, você vai contar a história do porquê. Você vai dizer, então, durante um mês eu vim medindo a minha rentabilidade, eu vi que eu perco tempo em tantos processos desnecessários, que quando eu tenho tempo para pensar, eu consigo trazer outras soluções muito melhores. Você mostra essas soluções, você vai contando a história de por que você chegou à conclusão de que você realmente precisaria daquela ferramenta, ou que você precisa dessa solução, ou dessa proposta de ideia. Qual a necessidade dessa proposta de ideia? É porque a gente quer melhorar o incremento, então a gente quer melhorar o processo? É porque a gente quer trazer um produto novo que a concorrência não tem? Ou a gente está para trás da concorrência, então a gente precisa, nesse momento, resolver não bater prego agora. Nesse momento, a gente precisa chegar pelo menos até o mesmo lugar, no mesmo patamar que a concorrência tá. Então, eu preciso explicar o porquê que eu preciso disso. E aí vem o storytelling. Como que eu monto um storytelling? O storytelling, ele tem começo, tem meio, tem fim, um clímax e personagens marcantes. Então, eu não posso chegar lá contando a história sem dizer quem que é a pessoa que sofre aquela dor, sofre aquele problema. Então eu vou ter que dizer, a Mariazinha todos os dias chega na casa dela e se depara com um tapete sujo. Ela odeia esse tapete. Ela não sabe o que fazer. O marido dela chega e reclama. Eles estavam brigando por causa desse tapete sujo. Ela não queria limpar, o marido não queria limpar, ninguém queria resolver o tal do problema. Até que a gente descobriu que existe um limpador automático de tapete. Não sei, tô inventando esse negócio agora, tá? Mas você tem que contar a história de uma forma com que o cara, ele entre em sintonia com você. E como é que faz isso? Estudando a história. Então você não pode chegar simplesmente numa reunião despreparado, ou para contar qualquer coisa despreparado, e achar que o teu interlocutor, ele vai entrar no clima contigo. Ele não vai. Você realmente precisa estudar a história. Então você vai escrever a história, vai botar um começo, um meio, um fim, vai botar um personagem, dois mais, sei lá, pode ter outras pessoas que façam parte, mas tem que ter personagens. E aí, até o momento do clímax, tipo, ela não sabia mais o que ela poderia fazer. E aí é nesse momento que entramos com a solução X. Você tem que dar a solução. Então, no storytelling, você vai contar toda a história, mas o final, você precisa dar a solução para resolver aquele problema. Então, para a gente fechar, começo, meio, fim, personagens, clímax e, depois que você finalizar, fala qual que é a solução que você tem. Fechou. Aí a gente pode entrar em mais assuntos de pitch, como construir um pitch completo, que aí depois vem o pitch, né? O pitch, ele inicia com o storytelling, dá a solução e depois tem uma outra parte que tem vários vídeos meus falando sobre isso. Mas o storytelling, ele precisa finalizar com a solução. Bom? Fica aí, dá um joinha, dá um like, segue no Instagram, TikTok, sei lá, vai. Acha mais vídeos meus aí e a gente vai se comunicando.